Graça e paz, queridos. Amém? Como é que está a sua quinta-feira? Tá boa? Oh, maravilha, hein? Glória a Deus, né, irmãos? Findando o ano, falta pouco, né, irmãos? Se Deus quiser, semana que vem, quinta-feira, já não é mais 2024. Bacana, hein? Irmãos, hoje nós vamos estudar capítulo 11 e o capítulo 12 de Jeremias. Verso de 1 ao 5. O chamado à obediência, à aliança. De início nós já vamos ver Deus relembrando a importância do pacto que ele fez com os antepassados dos filhos de Israel e enfatizando que a obediência é essencial para manter o relacionamento com ele. Tá, irmãos? O que Deus está falando nesses primeiros versículos é: quer ter relacionamento comigo? Então me obedeça. Olha que coisa mais profunda já para a gente, né, aplicar na própria vida. A obediência é essencial para manter qualquer tipo de relacionamento com Deus. O crente que não obedece a Deus, ele não consegue manter relacionamento, porque Deus não concorda com a desobediência, tá, irmãos? Muito pelo contrário, a desobediência gera na vida da gente o pesar da mão de Deus, né? Obrigado, irmãos. Então, o que Deus vai fazer com quem desobedece? Deus vai tratar de acordo com a sua desobediência. Então, esses primeiros versículos vão destacar para nós isso, né? Que a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas exige de nós a responsabilidade de honrar o que Ele nos manda fazer. Para cada promessa de Deus existe uma condição, né? Deus trabalha sempre com condição. Obrigado, irmão. Seguindo, então, se a gente quer bênção de Deus, a gente precisa entender que não tem bênção de Deus que não é condicional. É claro que tem as condições gerais, que é ter fé, né? Mas a gente está muito acostumado a fazer barganha com Deus, por isso que a gente não recebe quase nada que a gente acha que foi Deus que deu. Boa parte das coisas não tem nada a ver com Deus, você correu atrás, você foi lá, e aí a gente paga um preço muito grande quando não é Deus que nos dá. Não sei se vocês notaram, aquilo que Deus dá, ele vem acompanhado de bênção. Amém, igreja? Aquilo que Deus dá vem acompanhado de paz. Aquilo que a gente procura com a própria mão, mesmo que pareça bênção, lá na frente tem um preço muito alto. Por quê? Porque a gente tem que entender, bênção é condição. Não tem uma bênção na Bíblia de Deus que não tem uma condição. Tem gente que confunde e fala: não, mas a salvação é pela graça. Sim, mas qual a condição para ser salvo? O mesmo texto que fala que a salvação é pela graça, ele diz que ele é o quê? É por meio da fé. Então, qual a condição para a salvação? Fé. Se você não tiver fé, você nunca vai ser salvo. Eu falo uma palavra muito, que é uma quebra de paradigma, na verdade, é que Deus trabalha na base da troca. E tem gente que odeia, não, porque Deus não faz troca. Deus faz, o homem, que é o ser que mais faz troca. Tudo com Deus é na base da troca, né? Você chega a Ele, a chegar a expor a Deus, e Ele se chega a você, né? É assim que funciona, né? Eu quero aceitar Jesus, então tem que fazer alguma coisa. Eu quero morrer e ir para o céu, então faça o que Ele manda. O que Ele manda fazer? Se você não fizer aquilo, você não vai ser salvo. Olha para você ver, irmão. Então, às vezes, eles ensinaram para nós que não, Deus não faz troca. Misericórdia, enganaram a gente a vida inteira. Deus só trabalha na base da troca, né? Por isso que Ele enviou Jesus para morrer. Para quem? Para quem ser salvo? João 3,16 fala assim: Jesus morreu para quem ser salvo? Aquele que nele crê. Então a condição está clara. Se não crê nele, aquele João 3,16 não vai operar na vida, né? Hoje uma irmã compartilhou comigo um pedido de oração que ela fez com lágrima há pouco tempo. Algo muito sério, mas sério mesmo, bem ali assim, ó. Assim que ela entregou a ofertinha dela, eu estava ali, a irmã chorou, pediu socorro, e eu lembro direitinho, falando para ela: irmão, vou orar, toda noite eu vou colocar esse pedido seu, mas tem um detalhe, irmã, só um milagre nessa situação. E hoje ela me manda um áudio agradecendo a Deus o que aconteceu com ela. Está vendo, irmão, condição, né? Tem a condição de você buscar, de você crer, e Deus vai fazer a parte dele, né? Então a gente precisa aprender, e esses primeiros versículos, Deus está chamando a obediência, a aliança. Por quê? Porque Deus está ordenando que Jeremias proclame para o povo de Judá e para os habitantes de Jerusalém: olha, obedeça a palavra da aliança que foi estabelecida lá atrás, no livro de Êxodo. Lá atrás Deus fez uma aliança com ele, e está lembrando, né,
que a aliança, a obediência à aliança vai trazer bênçãos, enquanto que a desobediência resulta em maldição. O melhor texto para você entender isso é Deuteronômio 28, tá, irmão? Deuteronômio 28, a primeira parte fala: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, siga todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, tal. Ou seja, se você obedecer o que Deus manda, todas essas bênçãos virão sobre ti, e não só virão, mas te seguirão. Olha, bênção. Mas tem as condições, tem que fazer tudo aquilo que Deus diz. Depois lá fala, depois o texto só inverte. Primeiro ele fala: se atentamente ouvir a voz do Senhor e obedecer, isso é bom e vem sobre ti. Mas se você não obedecer o que estava escrito lá atrás, essas maldições virão sobre ti e te seguirão. Então é o seguinte, por isso que eu não creio muito em palavras vãs de bênção. Sabe esse negócio: pastor, me abençoa, pastor, abençoa minha vida, pastor, abençoa minha empresa, pastor, abençoa minha família. Irmãos, isso aí é jogar conversa fora. Por quê? Porque Deus não vai abençoar só porque eu estou orando para te abençoar. Ele vai te abençoar se você obedecer o que Ele manda fazer. Ah, pastor, eu quero que Deus me abençoe financeiramente, dinheiro, prosperidade material. O que a Bíblia fala para a gente ser próspero materialmente? Tem que fazer o quê? Malaquias 3 fala o quê? Então não tem reza brava que vai fazer, irmão, da pessoa prosperar materialmente, porque lá já está estipulado o que tem que fazer. Então Deus já deu a condição: faz isso que eu farei aquilo. E lá em Malaquias fala: vou repreender o devorador, não é assim? E fala de um punhado de bênção. Então não tem oração, não tem reza brava, não tem campanha que se faça, porque Deus já estabeleceu que a bênção material é esta. A salvação e a vida eterna, eu falei para vocês, não existe oração e nem campanha que vai fazer alguém ser salvo. Se você ora por alguém ser salvo, olha bem, se você está orando por alguém ser salvo, não ore simplesmente: Deus salve fulano. Você tem que orar para que o Senhor tenha misericórdia e envie sobre essa pessoa que você está orando para ser salva, o Espírito Santo, que é aquele que Jesus diz que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se eu aceitei Jesus aos 18 anos, foi porque de alguma forma o Espírito Santo entrou dentro dessa mente, dentro desse coraçãozinho aqui, que não valia um centavo, e ele me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E de alguma forma, não importa se foi minha avó, não importa se foi minha mãe, não importa se foi algum irmão dessa igreja, porque eu sei que a minha avó orava, não importa se é o pastor Moacir, meu tio, que ora pela salvação da família, alguém orou e o Espírito Santo, que é aquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, entrou aqui dentro e me convenceu. No dia que ele me convenceu, aí algumas coisas começaram a mudar na minha vida. Eu já falei para vocês quais são. Por exemplo, eu odiava a igreja. De uma hora para outra eu fiquei pensando em igreja. Eu odiava a Bíblia, de uma hora para outra eu comecei a ler o Novo Testamento pequenininho. Comecei a ler escondido, ó, para você ver. Eu li escondido de vergonha. Aí de repente o Novo Testamento estava pequenininho, eu queria a Bíblia. Peguei a Bíblia do meu pai, que hoje ela é minha, e comecei a ler a Bíblia. Eu li escondido. Aí de repente eu já estava lendo na sala, no meio das minhas irmãs, de todo mundo. Irmãos, isso foi porque o Espírito Santo entrou no meu coração para me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aquilo que eu odiava, eu comecei a gostar. Aí de repente eu falei: não, eu vou para a igreja. O agir do Espírito Santo de Deus. Então não adianta orar para alguém ser salvo, é preciso orar para que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo. Quantos que já vieram aqui, aceitaram Jesus, batizaram e desviaram? Sabe por que desviaram? Porque não houve o operar do Espírito Santo de Deus. O cara vem na emoção. Quantos aceitaram Jesus porque estava com o diagnóstico que ia morrer? Quantos aceitaram Jesus porque estava ruim o casamento? Quantos aceitaram Jesus por procura de um emprego? Vieram, ganharam emprego e foram embora. Conheço uma turma que veio por aqui, fazia aquela campanha na quarta-feira maravilhosa, querendo um bom emprego. O cara vai arruma um emprego lá na Senibra e desvia. Vai arruma um emprego na outra empresa lá e desvia. Por quê? Porque na verdade aquela pessoa não houve o operar do Espírito Santo de Deus. Eu sou muito radical. Eu entendo assim: quem aceitou Jesus um dia e foi de verdade, nunca se desvia. Porque foi o Espírito Santo de Deus que operou. Não é, irmãos? Nem todos que vêm para a igreja, na verdade, aceitaram Jesus. Hoje eu tive um embate lá, hoje a gente saiu lá, eu mais um tipo que é pastor, mas a família é crente, e aí eu fiquei calado o máximo que eu pude, mas de repente eu tive que abrir a boca e falar uma questão muito séria, que é sobre vida. Irmão, todo homem que é chamado por Deus para ser pastor, primeira coisa que ele tem, vida. Por quê?
Aí eu fiquei bravo, porque eles falando que o pastor fulano fez isso, que o pastor fulano fez isso, e eu fui lá e falei para ele, mas ele temou e fez. Eu levantei a voz e falei: olha, esse cara nunca foi pastor, porque me perdoa se Deus me chamar para ser pastor, e primeiro ele não me fazer um homem crente que vai lá para o céu, tem uma coisa errada, irmão. Você não concorda comigo ou não? Hein? Hein ou não? Vocês entenderam? Primeiro ele tem que me fazer o quê? Um cara salvo. Se eu morrer agora, irmãos, primeira coisa que tem que acontecer comigo é, não importa quanto eu preguei, não importa se eu preguei bonito, não importa se eu ganhei muitas almas, se eu morrer agora, eu tenho que ir para o céu. Quando os irmãos morrerem, eles têm que me encontrar lá. Agora já imaginou, o cara é pastor, mas vive por aí dando a pernada em todo mundo, adulterando, mentindo, enganando, roubando dinheiro da igreja e do povo? Não, irmão, esse cara não é pastor nunca, porque o meu Deus, eu sei que o meu Deus quando chama, ele capacita. Primeiro, para ser homem. Primeiro, para ser mulher, para não envergonhar. Amém, queridos? Então, eu falo sem medo. Essa turma toda aí, irmão, nunca aceitou Jesus. Primeiro, precisa aceitar Jesus. Você conhece um pastor, viu, irmãos, que anda bengando por aí, ora, jejua, e chega perto dele e fala de Jesus para ele. Fala: meu filho, você precisa aceitar Jesus. Você não aceitou Jesus aí, não tenha medo. Porque Deus não levanta, irmão, ninguém para envergonhar, não. Não existe isso na Bíblia. Amém, queridos? Amém, queridos? Sim, primeira coisa é, o cara é salvo, ele é crente, e não envergonha, dentro de casa ele é um bom marido, ele é uma boa esposa, é um bom pai, dentro de casa ele já está dando testemunho, né? Pergunta a minha esposa, chama ela no particular e fala: como é que o pastor Edgar é em casa? Pergunta mesmo, ela está ali, porque se ela falar de mim, não, não, irmão, pula fora, porque ainda não aceitou Jesus. Fala de Jesus, pastor, você precisa aceitar Jesus, porque em casa você é uma pessoa e lá na igreja você é outra. Pesado o que eu estou falando, não é? Mas é isso, a gente precisa entender. Então esses primeiros versículos, Deus está fazendo essa lembrança para eles. Olha, gente, a obediência traz bênção e a desobediência traz o contrário, maldição. Então eu repito, você sabe se você está sendo abençoado ou amaldiçoado, porque muita gente acha que bênção é ter emprego, é ter dinheiro e é ter saúde. Você se engana, isso não é bênção não, né? Isso não tem nada a ver com bênção. O próprio Jesus falou: olha, vocês sempre vão ter os pobres junto com vocês. O que ele estava dizendo? Que tem muito pobre e vai existir pobre a vida inteira. Então a gente confunde vida boa aqui na terra com vida eterna. Não é? Vida boa aqui na terra é uma coisa que Deus dá para uns e não dá para os outros e acabou, né? Então a gente precisa entender essas verdades, viu? Colocar isso no coração, porque é isso que Isaías está ensinando. E eu sugiro que você que está vindo no estudo, guarde essas coisas, porque eu não sei se nós vamos voltar a estudar a Bíblia e passar por tudo isso outra vez, né? Depois do versículo 6 a 8, Jeremias está sendo instruído a proclamar palavras da aliança na cidade de Judá, pelas ruas, e relembrar, né, que Deus enviou os profetas repetidamente e o povo não obedeceu ainda, né? Com muita teimosia, eles recusaram ouvir e seguiram os seus próprios caminhos, né? É a grande verdade, Deus enviando, né? Só que o fato da repetição das mesmas palavras, da proclamação repetidamente, irmãos, vai mostrar para nós a paciência de Deus. Porque se Deus manda falar, e manda falar, e manda falar, e manda falar, e Deus está mostrando o quanto que Ele é paciente, né? Um dia, um grande pregador chamado Jimmy Swaggart, deixa eu ver se é isso mesmo, agora eu estou confundindo um dos homens, acho que é esse mesmo. O cara caiu no adultério. E aí eu ficava pensando assim: não, um grande homem de Deus daquele caiu, que coisa horrível. Aí a melhor coisa que me aconteceu, morando nos Estados Unidos, foi que eu vi um pastor que era da igreja dele, testemunhando. E ele falando que aquele pastor foi avisado 3 vezes por uma irmã da igreja, para ele consertar a vida. Ninguém sabia, mas Deus mostrou para uma irmã. 3 vezes ele foi avisado. Foi uma vez, foi 2, foi 3. Quando ele caiu o mundo, porque muitas pessoas foram evangelizadas por ele. Porém, ele foi avisado 3 vezes. Está entendendo? Olha como é que é bacana, irmãos, a misericórdia de Deus. Avisou o cara 3 vezes. Ele não prestou atenção, o que fez? Pum, tombou e caiu. E uma das coisas que Jeremias está mostrando para o povo é que Deus enviou uma vez, enviou 2, Deus enviou muitas vezes o aviso, e eles não desobedeceram, aí veio a vergonha, depois veio a vergonha. Eu já estou fazendo as lições das células, e estou fazendo as lições também da EBD, para o ano que vem, 2025.
Se Deus quiser, eu vou entregar pelo menos até junho as lições todas. E uma delas nós vamos falar para pessoa. Nós vamos começar o ano falando sobre escolha. Desde o primeiro domingo, segundo, terceiro, nós vamos falar sobre escolha. E uma delas vai ser assim: escolha a disciplina e não o arrependimento. O título da lição é escolher a disciplina ou arrependimento. Por quê? Porque a disciplina é quando Deus te pega e te corrige. O arrependimento é depois que você fez a coisa errada. E ele vem acompanhado de vergonha. Todo arrependimento vem acompanhado de vergonha, ou não? Lembra de alguma coisa que você se arrependeu? Todas elas vêm acompanhadas de vergonha, irmãos. Não é ou não é? Pode pensar na sua vida aí, alguma coisa que se arrependeu. Eu penso, quando eu estou escrevendo as lições, eu vou pensando em muitas coisas. Irmão, todo arrependimento ele vem acompanhado de vergonha. Ninguém que tem que se arrepender, ele vai simplesmente se arrepender. É uma escolha que você fez, depois tem que arrepender. Talvez é um negócio que você fez, você deu sua palavra, né? Homem que é homem, dá a palavra e cumpre, amém, irmãos? Ele só não cumpre quando é para o pecado, amém? Se você pensa assim, você deu essa palavra, você tem que cumprir, nem tudo. Se você deu uma palavra, mas você viu que aquilo é pecado, você tem que ser humilde e falar, ó, não vou cumprir minha palavra, porque eu descobri que se eu fizer isso, eu estou pecando contra o meu Deus. Você sabia disso aí? Hein? Se é assim, irmão, se você der sua palavra sobre algo, e aí você descobre que aquilo é pecado, não cumpra a tua palavra, não. Vai lá e faz com a pessoa, olha, eu errei, eu falei uma besteira, eu não posso cumprir isso não. Por exemplo, vamos dar criar uma situação. Suborno. Você resolve pagar suborno por alguma coisa, para conseguir alguma coisa lá mais fácil. Não tem esse negócio assim? Conseguir uma coisa mais fácil. O brasileiro é cheio dessas tramóias, né? Para conseguir o ter mais fácil. Aí de repente o Espírito Santo de Deus te mostra, porque é o Espírito Santo de Deus que faz isso. Aí te mostra e fala, ó, você está fazendo a coisa legal, você deu a palavra, você vai lá, rapaz. Fala, ó, eu preciso conversar com você. Eu fiz uma besteira, eu não posso fazer isso, isso é pecado. Se vira. Assume as consequências. Porém, o arrependimento ele vem acompanhado de vergonha. Então assim, nós vamos trazer isso, escolha a disciplina, escolha escutar que está errado, escolha a palavra, escolha Deus te detonando agora, porque se você fizer aquilo, vai vir lá na frente outra coisa. Você tem opção, disciplina ou arrependimento. Um dos dois você vai precisar. Então a gente vai falar sobre essas coisas, e é isso que Deus está nos mostrando, tá, irmãos? Ele repete a aliança, ele manda, ele proclama, manda uma vez, manda duas, isso mostra o quanto Deus é bom. Quando eu dei o exemplo do pastor lá, eu não quis dizer para envergonhar ele não, eu quis dizer que o cara evangelizou o mundo através da televisão, caiu feio, né? E na minha inocência eu ficava pensando, poxa vida, o cara caiu, né? Não, aí uma pessoa, pregador falando, ele foi avisado 3 vezes, foi avisado uma, foi avisado 2, e não foi coisa vergonhosa, mano, não chegou perto e falou, você está adulterando, nada disso, mandou ele consertar a vida, mas o cara era grande demais, né? O mundo inteiro conhecia ele, depois avisou mais outra vez, consertou a vida, depois mais uma, consertou a vida, e não consertou, a coisa estourou, ficou uma vergonha, e o cara nunca mais se levantou, nunca mais ele se tornou o homem que era, ele se converteu, voltou a pregar, mas um cara que pregava para um estádio inteiro, pregava em todos os canais de TV do mundo, passou a pregar numa igreja pequena. O que veio depois? Vergonha. Ele foi envergonhado. Então, ora para a tua vida, né? E aprenda assim, que é o que Deus está dizendo nesses versículos, tá bom? Depois do 9 ao 13, vai aparecer uma palavrinha aí, chamada conspiração. E quando a palavra vai falar sobre conspiração, a gente precisa entender, né? Que conspiração é essa? Olha bem, disse-me o Senhor, uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém, tornaram as maldades de seus pais, dos seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras, andaram após outros deuses estranhos para os servir, a casa de Israel e a casa de Judá, quebraram a minha aliança que fiz com seus pais. Veja que foi uma geração futura que fez isso. Então aqui nós estamos vendo mais uma vez, né, Deus revelando a Jeremias o quê? Que o povo estava conspirando contra ele, porque estava voltando para os deuses que os pais deles lá no passado adoraram, né? E Deus também, irmãos, outra coisa que a gente precisa aprender é quebrar maldição de família. Eu já falei muito aqui na igreja, não é oração que quebra maldição de família. Ninguém vai ter maldição de família quebrada porque ora.
A gente tem maldição de família quebrada porque faz escolhas diferentes daquelas que os nossos antepassados fizeram, tá bom? Meu pai cometeu pecados, eu sei de alguns pecados que ele cometeu. O diabo vai tentar, enquanto eu tiver fôlego de vida, me fazer escolher a mesma coisa que meu pai. Então eu preciso fazer escolha diferente. Minha mãe cometeu pecados ao longo da vida dela. O diabo vai me criar situações a vida inteira para eu fazer as mesmas escolhas que a minha mãe. Se eu fizer as mesmas escolhas, eu vou colher o mesmo que ela colheu. Quebra de maldição acontece quando você, pai, tem coragem de falar isso para os seus filhos, e falar: filho, vai por outro caminho, para a gente não perpetuar uma maldição na família. Falei isso para nossas filhas, e agora eu falo que elas precisam falar para os filhos delas. Tá bom? Elas precisam falar. Se você errar em cumprir isso, o diabo vai laçar e vai armar todas as maldições da família, irmãos. Porque a Bíblia não diz que Deus disse que ia visitar a iniquidade dos pais nos filhos, até que geração? Terceira e quarta. Então, dentro de 3, 4 gerações, o seu dever como pai, seu dever como avô, avós, meu como avô, nosso como avós, é falar para os nossos filhos: cuidado, papai escolheu errado, escolha certo. Porque se você escolher a mesma coisa que eu, Deus vai te dar o mesmo resultado que tivemos, né, irmãos? Então é uma quebra de maldição. Eu fiz um trabalho lá em Pedra Dourada sobre quebra de maldição, com a igreja e com os jovens, e eu entreguei na mão deles papel. Peguei papel e caneta. Fizemos uma roda grande assim, e num momento lá eu falei: olha, eu quero que cada um de vocês, ao lembrar de maldição na família, na área sexual, na área financeira, qualquer desvio de caráter, qualquer coisa que você sabe, que seu pai, sua mãe ou seus avós fizeram, eu quero que você anota. E eles anotaram. Aí eu peguei e falei: agora vocês, se escolheram o mesmo caminho que eles, né? Aquela pessoa que escolheu o divórcio, ou a violência, bateu demais ou apanhou, então isso vai tentar perpetuar na família, e outras coisas erradas. Se era gente que roubava, antigamente tinha muito isso, gente que roubava terreno dos outros, roubava coisa. Então tá, se você sabia disso, alguém da família era mentiroso demais, enganador, trapaceiro, você precisa saber disso e escolher um caminho diferente. Né? E depois passar para os seus filhos escolherem outro, e assim vamos lá, porque a Bíblia promete até 1000 gerações de bênção, mas visita a iniquidade da 3ª na 4ª geração. Então no dia que eu descobri isso, falei: então tá bom, né? Por exemplo, meu pai, exemplo meu pessoal, meu pai largou a minha mãe e foi morar com outra mulher. Para mim, uma mancha terrível que meu pai deu dentro de casa. Ele fez isso, né? Quando ele retornou, nós perdoamos ele, né? Bacana, minha mãe também. E chamei minhas irmãs, eu não era o irmão mais velho, mas era o único irmão homem. Falei com elas, falei: vocês precisam perdoar o pai, né? E aí todas perdoaram, menos uma. Perdoamos, ele voltou para casa, viveu a amizade igual ele vivia antes, foi acolhido. Por que eu fiz isso? Chamei para perdoar. Porque é preciso aprender a amar e perdoar. É preciso amar e perdoar, irmão. Mesmo que a pessoa tenha te maltratado, tenha te ferido, mesmo que o teu passado seja um passado doloroso, meu querido e minha querida, perdoa. O perdão é cura, o perdão é de Deus. O que é Deus? O que Jesus ensinou a orar? Falou, na hora de orar, ele ensinou: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Perdoa para ele te perdoar. A Bíblia vai mostrar isso para nós. Tá, o que eu quero dizer para você? Que essa mancha no que meu pai fez me chocou, eu era adolescente, foi um momento triste da vida, perdeu seu pai, o herói, né? Meu pai era o meu herói, o cara mais perfeito do mundo, era o pai, né? Essa é a visão que os filhos têm dos seus pais, sabia? É a melhor mulher do mundo, é o melhor homem do mundo. Tá bom, aí meu pai fez aquilo, e aquilo ficou guardado no meu coração. Então eu aceitei Jesus aos 18 anos, e desde então eu aprendi, eu preciso quebrar essa maldição na minha vida. E todos os dias da minha vida eu sei, o diabo vai criar uma situação para eu fazer com a minha esposa o que o meu pai fez com a minha mãe. Isso é quebrar a maldição, porque ele vai tentar a mesma coisa comigo, enquanto eu tiver um fôlego de vida. Você precisa encarar assim a maldição, irmão. Você vai notar lá, né, o Abraão, olha para você ver, o Abraão fez umas coisas com Sara. Lembra que Abraão fez umas coisas com Sara? Enganou, né, deixou ela na mão do homem lá. Foi um cara todo complicado. Aí vem Isaac, um cara mais tranquilo. Vem Jacó,
e repetiu as mesmas coisas que o avô dele. Jacó, irmão, foi um péssimo pai. Você sabia que Jacó foi um péssimo pai? A gente vê que ele foi mal mesmo, né? Então o cara fez um punhado de coisa errada. Isso, irmãos, mostra para nós que a maldição de família ela tende a perpetuar. A gente tem que quebrar ela. Então é só, você olha para a tua casa, tem alguma coisa que você vive dentro de casa, é exatamente que teu pai e tua mãe viveram, ou teus avós? Então não houve quebra de maldição. Está repetindo tudo. E é preciso quebrar, com atitude. Amém, queridos? Amém, igreja? É isso que Deus está mostrando para nós, né? Jeremias, então, está falando, conspirou-se contra Deus, mas que conspiração? Voltaram aos deuses, às idolatrias dos nossos pais. Então, a gente precisa de posicionamento, tá bom? Depois do 14 ao 17, nós vamos ver que Deus vai proibir outra vez Jeremias de interceder, tá? Verso 14 ao 17. Diz assim, portanto, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor, nem oração, porque não os ouvirei. Então Deus aqui está proibindo interceder pelo povo, e isso mostra, irmãos, o ponto extremo da rejeição. Deus estava rejeitando de tal maneira o povo, que Deus está falando, não intercede por eles, não ora, porque eu não vou ouvir. E essa não é a primeira vez que Deus fala, não ora por este povo, porque eu não vou ouvir. Então, irmãos, a gente precisa entender isso, né? Depois ele vai fazer uma comparação com a oliveira, né? Denominou-te oliveira verde, formosa, né? Ele vai fazer uma comparação com ela, e depois vai falar que se ateou fogo nesta oliveira para queimar. Então é mais uma vez Deus enfatizando, né? Que embora Judá tenha sido escolhido por Deus, a sua obediência está trazendo para eles destruição. É muito importante a gente guardar isso, irmão. Deus não tem filho predileto, tá? Ele escolheu Judá, mas se Judá escolheu a desobediência, Judá recebe a punição. Tem gente que pensa que Deus tem filho predileto. Muitos crentes acham que porque são crentes tem privilégio diante de Deus. Deus não trata a gente assim não, irmãos. Deus escolheu Israel, Deus escolheu Judá. E quando eles cometeram erro, Deus meteu o pau. Agora mesmo Deus está avisando que vai punir e vai levá-los para serem escravos. Por quê? Porque na verdade eles estão desobedecendo. Guarda isso, irmão, no teu coração. Deus não tem filho predileto. Deus tem filhos. E Ele trata todos de maneira igual. A mesma oportunidade e a mesma também, o mesmo juízo, né, vamos dizer assim, tá, que Deus faz com as pessoas. Depois o versículo 18 ao 23, vai mostrar que a oposição a Jeremias é muito forte, né? E até mesmo os compatriotas dele, os seus irmãos, se levantaram contra ele. Deus aqui está mostrando um outro lado, que agora é a dificuldade de Jeremias ser profeta, tá? Hoje em dia tem muita gente querendo ser profeta por aí, não é? Eles não sabem quanto Deus cobra de um profeta a responsabilidade, senão não ia querer. Se todo profeta soubesse que Deus requer o sangue das pessoas da vida deles, eles não iam ser profetas. Eles estão confundindo. E nesse caso aqui está mostrando um outro aspecto, é que as pessoas se levantaram para conspirar contra Jeremias, porque Jeremias estava pregando a verdadeira palavra, a palavra de Deus, né? Porém, ele mostra confiança em Deus, mostrando a sua fé em Deus, e mostrando também que Deus mesmo ia vingar tudo aquilo que as pessoas estavam fazendo mal contra ele, Deus ia vingar, né? E Deus promete punição contra os conspiradores, né? Deus confirma outra vez que vai proteger Jeremias e ele pode continuar exercendo o seu chamado. É assim que funciona, irmãos. Se a pessoa tem chamado de Deus, pode deixar conspirar contra, pode levantar contra, que Deus é que cuida. Amém, igreja? Amém? Por isso nós podemos servir Deus sem medo, né? Podemos servir Deus tranquilamente. Depois o capítulo 12, que é um capítulo menor, tem apenas 17 versículos, vai começar com Jeremias questionando a justiça de Deus. Eu não sei se já te ocorreu alguma vez também perguntar assim, Deus, por que eu sou crente? Né? E eu estou sofrendo tanto e o cara lá não é crente, está melhor do que eu, não é assim? Né? Às vezes o cara lá no mundo, ele ganha um salário melhor, às vezes ele tem uma vida melhor, e você está ali firme na igreja, fiel, né? Todo mês você está entregando o seu dízimozinho, você oferta, você ajuda, você vem para a igreja na quarta e ora, você vem para o estudo na quinta, você vem no domingo, e você olha e fala, meu Deus, mas parece que Deus esqueceu de mim, Deus não está nem aí para mim. Jeremias teve um momento que ele fez também isso, tá? Ele começa dizendo, tu és justo, Senhor, né? Mas eu vou entrar em pleito com o Senhor.
é o versículo 1. Tu és justo, Senhor, ainda quando entro em pleito. Contudo, eu vou falar contigo da tua justiça. Ele está falando, Deus, o Senhor é justo, mas eu vou conversar com o Senhor. E eu vou falar com o Senhor sobre a sua justiça. Ele está sendo um homem sincero, porque ele estava vendo tanta coisa ruim. E ele pergunta assim, olha, por que prospera o caminho dos ímpios? Por que vivem em paz todos os que procedem impiamente? Irmãos, é um questionamento que talvez você tenha tido. A gente só não pode, irmãos, levar isso adiante com ofensa para o lado de Deus. Mas muitas vezes não dá para a gente pensar, misericórdia, por que o crente sofre? Por que o servo de Deus sofre? Existem umas respostas aí que são muito corretas, né, irmãos? Por exemplo, é muito comum a pessoa dizer assim, quando eu era do mundo, eu não sofria tanto. Quando eu fui para a igreja, eu passei a sofrer. Já notou isso? Isso tem uma explicação, primeiro, muito lógica. Quando você estava no mundo, o diabo te amava. E quem é que faz mal para os outros? Não é Deus, é o diabo. Está vendo como é que você tem uma resposta clara? Então, quando a pessoa pula para o lado de Deus, agora, aquele que veio para roubar, matar e destruir é seu inimigo. Porque quando você está no mundo, ele te mata aos poucos. O diabo no mundo, ele os mata aos poucos. Por exemplo, você gosta de estar lá, você gosta de ficar horas e horas no jogo, você gosta de ficar horas fazendo tudo quanto é coisa errada. Quando Jesus entra no seu coração, que você sai de lá, você vai vir para a igreja. Aí o inferno inteiro levanta para te fazer voltar para lá. E aqui você não vai ter as mesmas molezas não, porque agora tem alguém te perturbando. Por isso que Jesus, quando foi ensinar seus discípulos a orar, ele falou, vigiai e orai, para vocês não entrar em tentação. Por isso que o céu é conquistado com muita graça, muita força, muita determinação, muita misericórdia. Nós estamos começando o ano. Tá? Nós vamos outra vez incentivar a ler a Bíblia toda. Quantos irmãos, pegam o roteiro e falam, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Ele consegue ler janeiro, já em fevereiro, ele já não está aguentando mais. Vai março, já era. Aí daqui a pouco ele desanima e fala, não, vou deixar para o ano que vem, para eu começar outra vez. E aí vai um ano, vai 2, vai 10, vai 20, e você não consegue uma simples coisa, que é ler a Bíblia. Mas você precisa de 15, 30 minutos para fazer uma leitura diária. A gente tem tempo para tudo, mas não tem. Tudo que diz respeito a Deus é mais difícil. Você vai orar, dá sono, ou será que é só eu que tenho isso? Todo mundo aqui na hora normal. Dá um canseira, um cansaço. Você está batendo um papo com um vizinho seu, com um amigo ali, você conversa com ele uma hora tranquilo. Mas quando você vai orar, parece que o sono vem. Eu já até brinquei aqui na igreja, tem gente que bebe remédio para dormir. Eu costumo brincar, nada, não bebe não, dobra o joelho e vai orar, ou então vai ler a Bíblia. O sono vem na hora que você abre a Bíblia, irmão. Nem precisa tomar o diazepam, sei lá o que a gente toma para dormir, né? Que eles têm lá, porque o sono vem. Por que será que vem? Inimigo. Então a gente precisa muito de entender, esses questionamentos são justificáveis diante de Deus. Então Jeremias vai apresentar sua queixa, vai perguntar, por que os ímpios prosperam, Senhor? Né? Então isso reflete o quê? A luta interna de Jeremias diante da aparente, ou melhor, do aparente sucesso dos ímpios. Mas vai ver o fim dos ímpios. Vai ver o fim dos ímpios, você vê qual que é, né? Vai ver. Então você vai ver que não vale a pena, né? Por quê? Porque na verdade a gente precisa reconhecer a soberania de Deus e ver que algumas pessoas têm aqui na vida bens e coisas materiais, ao passo que o justo não tem. Mas lá depois da morte, a gente tem que saber para onde cada um vai. O exemplo de Lázaro e o homem rico é um bom exemplo. Lázaro era pobre, miserável, comia mal aqui na terra. O rico tinha tudo de bom, os dois morreram. O que era pobre na terra foi para o lugar de descanso, e o que era rico na terra foi para o lugar de tormento. Isso aqui não quer dizer que todo rico vai para o inferno, e nem que todo pobre que não tem o que comer vai para o céu. Mas está dizendo isso para nós, para a gente às vezes questiona, por que uns tem muito, o outro não tem? Por que o ímpio tem muito e já o servo de Deus não tem? A gente precisa então focar os olhos no valor espiritual, que nos espera no dia de amanhã. Se o rico for temente a Deus, ele vai sim viver com o Senhor. E se o pobre não for, vai queimar no inferno. Mas mostra para nós que a tua conta no banco não é garantia de vida eterna.
assim como também a tua humildade por não ter nada, também é garantia. Se você é pobre e orgulhoso, né, mal, vai para o inferno, da mesma forma que o rico. Porém, né, Jeremias faz esse questionamento, né? Mas ele acaba reconhecendo que Deus é justo, né? Mas ele mostra o seu desejo de entender por que as pessoas corruptas são abençoadas. Eu aprendi uma coisa: por que os caras maus, os caras vivem longos anos, às vezes até melhor do que nós, né? Uma coisa eu sei, o livro de Ezequiel, capítulo 18, fala para nós: Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. E vamos ser sinceros, quem precisa de mais amor? Quem precisa de mais amor? Quem está firme na presença de Jesus? Ou quem está lá agora, no mundo do crime, e está à beira de ir para o inferno? Quem precisa de mais amor? Então a gente começa a entender o que Jeremias não entendia. Tá, irmão? Então, a proporção de amor que Deus joga em cima de uma pessoa no mundo é infinitamente maior do que a proporção que Ele joga para nós. Só que a gente não entende isso. A gente lê na Bíblia a parábola do filho pródigo e não entende. Por que o cara pegou a parte da herança, meteu o pau, e quando voltou o pai fez uma festa e não fazia para o filho que estava em casa? A gente é igual aquele filho que ficou e reclama, né? Porque a gente não entende essa medida da justiça e do amor do Senhor, não é assim? Ou a gente vê a parábola das ovelhas, das 100 ovelhas, né? E a gente fica ali também, não entendendo, mas como é que pode? Se você for pôr na balança aquele texto das ovelhas, você vai ver que 99 ovelhas pesaram na balança o mesmo tanto que uma desgarrada. Uma desgarrada tem o mesmo peso, ao ponto do homem deixar as 99 que estava bem no curral e largar tudo e ir atrás de uma. Então essa é a medida e a proporção do amor de Deus. Então o cara lá no mundo, ele tem tantas oportunidades, tantas coisas, porque Deus lança sobre ele o peso de 99 justo, só sobre aquela pessoa. Quando a gente entende isso, a gente começa a amar as pessoas que estão no pecado, estão no mundo, a gente começa a preocupar para ganhar as pessoas para Jesus, porque Deus nos mostra isso, né, irmãos? Então Jeremias questionou e viu que Deus era justo, né? E sabia que Deus lá no fundo estava correto e era um momento de fragilidade. Uma coisa que eu falei e repito: Jeremias é o único profeta que realmente tinha emoção na hora de expressar o que ele sentia com relação ao povo. Então, por isso que ele fez essa pergunta: por que prospera o ímpio? Por que eles vivem em paz? Porque ele era um cara emotivo, tanto que ele vai fazer o livro de lamentações lá na frente, ele chora, ele reclama, porque ele sofria a dor do povo. Então, todo mundo que sofre, chora, né, e clama, e pergunta, e faz esse questionamento para Deus, né, não é assim? Depois o versículo 5 ao 6, vai mostrar a resposta de Deus, e como vem desafios maiores, tá, irmãos? Vem desafios maiores ainda para aquelas pessoas que resolvem servir ao Senhor, né? Deus responde a Jeremias com um desafio, tá? Quando ele perguntou lá, por que os ímpios prosperam? Deus responde ele com um desafio. Se ele está cansado correndo com homens, como é que ele vai enfrentar cavalos? Deus avisa que as dificuldades que Jeremias estava enfrentando agora era apenas o começo, e ia vir coisa mais difícil ainda, né? E também alerta sobre a traição que estava por vir sobre ele, né? A traição dos seus amigos, seus familiares, que estavam tramando contra ele. Então a resposta de Deus para Jeremias é: rapaz, você precisa aprender a perseverar, não é? Precisa perseverar. Esses questionamentos: por que eu não prospero? Esse questionamento: por que a minha vida vai mal? Esse questionamento: por que o amigo é assim e o cara está lá no mundo acontece diferente? É nada mais do que Deus te ensinando: persevera, é hora de você perseverar no meu caminho, independentemente do resultado que vem. Então Deus está mostrando os desafios, as provações, vai vir coisa maior. É por isso que ele fala assim: olha, se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como é que você vai poder competir com cavalos? Não é? Ué, rapaz, vai vir coisa pior para frente aí, tá? Se tropeça numa terra segura, o que você vai fazer nos bosques do Jordão? Ele fala, o verso 6, até os teus irmãos, Jeremias, e a casa de teu pai te traíram, eles mesmos clamam após ti em alta voz, não confia neles,
ainda que te digam coisas boas, verso 6, então Deus está preparando ele, olha, prepara que vem bomba, né, que vem coisa pior, né, e para você entender, né, para ele entender melhor a justiça de Deus. Depois o versículo 7 ao 13, e nós já estamos caminhando para o finalzinho, né, vai falar sobre o julgamento de Judá. Já falei para vocês que o livro de Jeremias é todo falando de promessas de Deus chamando o povo e ao mesmo tempo falando do julgamento. O livro de Jeremias vai terminar com a queda de Jerusalém, tá, irmãos? Se você for olhar a sua Bíblia e voltar lá para o capítulo 52, que é o último capítulo, vai mostrar assim, a queda de Jerusalém. E isso quer dizer que o plano todo é Deus jogando na cara do povo, o pecado de vocês vai trazer desgraça, o pecado de vocês vai fazer isso, fazer aquilo, eu estou avisando tem muito tempo. E Jeremias vai terminar, né, registrando a queda de Jerusalém, quando Jerusalém vai ser levada escrava lá para a Babilônia, mostrando para nós que o pecado gera maldição e que mais cedo ou mais tarde a gente colhe o mal que a gente escolhe, tá? É isso que Jeremias está deixando claro para nós. Então, nesse versículo, Deus vai expressar a tristeza por ter que abandonar o povo. Olha bem, Deus expressa a tristeza de ter que abandonar o povo. Por isso que eu falo, Deus é um Deus diferente de nós. Eu duvido um pai que tem coragem de abandonar seu filho na hora de uma encrenca grande. A gente até ameaça, né, largar, né, abandonar, não é assim? A gente até encena, a gente até larga por alguma razão, mas o coração arrebenta, né, irmãos? Dói demais o coração. Todo pai, toda mãe, lá no fundo, né, tem esse sentimento. Porém, aqui Deus está mostrando, versos 7 ao 13, a tristeza, ele expressando a tristeza de ter que abandonar o povo por causa da infidelidade do povo. Por isso que esse ensinamento que Deus é bom, que Deus me aceita do jeito que eu sou, que eu não preciso cumprir regras, porque Deus é muito bom, é mentiroso e é enganoso. Porque Deus aqui está mostrando, olha, eu amo muito Judá, eu amo esse povo, mas eu vou ter que abandonar esse povo. E o texto vai terminando que Deus vai abandonar, mas lá na frente vai dar para eles uma outra chance, uma outra oportunidade. Então, né, compara a Judá como uma herança preciosa, que foi profanada, descreve as nações vizinhas que também participaram da destruição, e o resultado vai ser o quê? Uma terra desolada, uma terra infrutífera, onde os ímpios vão colher o que plantaram. Esse é o Deus da Bíblia, né? Destacando que tanto a justiça de Deus quanto a tristeza diante da rebeldia de Judá é uma grande verdade, né? Eu vou ler o texto aqui, só para os irmãos notarem, que ele fala, desampararei a minha casa, abandonarei a minha herança, entregarei a minha amada da minha alma nas mãos dos seus inimigos. Tornou-se a minha herança como um leão numa floresta. O que é um leão na floresta, irmão? Extremamente perigoso, violento. Então Deus está falando isso, né? Aí não se tornou a minha herança para mim como uma ave de rapina. Olha, muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram o meu campo foi o meu campo desejado. Em assolação o tornaram, e a mim clama a sua desolação. Sobre todos os altos desnudos do deserto virão destruidores, pois a espada do Senhor devorará de um extremo até o outro. E ele fala ainda, não haverá paz para ninguém. Então aqui Deus está expressando, né, o sentimento dele de ter que, a dor que Deus sente de ter que disciplinar o seu povo. Então ele é um Deus que disciplina, porém Deus não disciplina com alegria, rindo que eu estou disciplinando. Toda vez que ele disciplina uma pessoa, toda vez que ele disciplina um povo, lá no fundo, vamos dizer assim, Deus entristece, ele chora, né, porque não quer isso para ninguém, né? Enfim, é a palavra de Deus, né, irmãos, nos ensinando esse lado de Deus. Ou seja, toda vez que eu peco, toda vez que eu faço algo errado, Deus não fica alegre, o coração dele fica triste, né? Por isso que a palavra vai dizer para a gente não entristecer, né, o Espírito Santo, para não extinguir o Espírito Santo. Tudo isso entristece Deus. Então, meu pecado, nosso pecado, entristece o coração de Deus, tá bom? E aí, para a gente encerrar, verso 14 ao 17, nós vamos ver Deus prometendo punir as nações que atacaram Israel, mas ao mesmo tempo ele oferece possibilidade de restauração, se essas nações aprenderem a seguir a Deus. Mas termina dizendo também, que se eles rejeitarem essa oportunidade, eles vão ser completamente destruídos. Verso 16, se diligentemente aprender os meus caminhos, os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, tão certo como vive o Senhor,
como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então serão edificados no meio do meu povo. Ou seja, assim como eles ensinaram a adorar outros deuses, se agora eles se voltarem para Deus diligentemente, fazer a vontade do Senhor, e ensinar o povo a adorar a Deus, ele falou que eles vão ser edificados. Mas o 17 termina assim: se porém não quiserem ouvir, totalmente arrancarei a tal nação e farei perecer, diz o Senhor. Olha bem como é que Deus é justo, ele oferece a oportunidade, mas ele também já adianta, se não fizer, vai ter um problema, né? Olha que coisa mais linda, irmão, para a gente aplicar na vida da gente. Por isso que não vale ser mal, não é? Por isso que é bom a gente não pagar mal com mal, por isso que não é bom a gente caminhar por caminhos da maldade, porque o nosso Deus, ele retribui cada um segundo, né, as suas escolhas. Para concluir, né, a gente pode concluir de várias maneiras, mas nós vamos encontrar Jeremias reafirmando a aliança com Judá e expondo a rebelião do povo que preferiu seguir outros deuses, atraindo o juízo de Deus. Quando a gente peca, a gente atrai o juízo de Deus. Quando a gente é forte e luta contra o pecado, a gente atrai a graça de Deus, porque Deus fica alegre, fica feliz. Você escolhe as coisas de Deus, Deus se alegra, atrai bênção. Se você escolhe fazer as coisas ruins, você atrai o juízo de Deus. Porque, como eu disse, Deus é tão justo que Ele não pode me ver fazendo coisa errada e não fazer nada. Ele vai fazer algo. Olha que coisa terrível, né? Deus é tão justo que meio que Ele é obrigado a fazer justiça, tanto para o bem quanto para o mal, né? Diferente do ser humano, né? O profeta vai enfrentar oposição, como nós vimos, ele enfrentou conspiração por anunciar a verdade, mas ele vai encontrar em Deus a justiça e o refúgio. Jeremias questionou a prosperidade dos ímpios, e Deus desafia Jeremias a perseverar, revelando que o julgamento também virá sobre as nações rebeldes. O que Deus diz para ele? Olha, não preocupa, rapaz, por que o ímpio está prosperando, não, porque o julgamento sobre o ímpio vai chegar também, mais cedo ou mais tarde. Na minha experiência aqui, pessoal, eu já vi muita gente que prosperou fazendo coisas erradas. Na década de 80, eu conheci algumas pessoas que enriqueceram, de 80 a 90 ficaram ricos fazendo coisa errada. E final da década de 90 para 2000, os caras não tinham absolutamente nada mais. E eu era do mundo na década de 80, eu era adolescente, né? E eu ficava vendo aqui e falei, poxa vida, Deus, o cara cresceu comigo e está rico. Isso tem, meu Deus do céu, uma coisa errada. Mas o cara ficou rico de maneira desonesta. Na década de 80 estourou, década de 90 também, final da década de 90 já era, 2000 para cá, eu tenho um dó quando eu olho, porque eu vi a prosperidade deles, né? O que isso quer dizer? Ainda que o ímpio prospere, Deus não vai tampar, Deus não vai colocar pano quente sobre os erros que ele cometeu, vai vir a conta, e vem. Então é melhor a gente ser honesto, ser justo, servir a Deus, orar, buscar a Deus, jejuar, clamar, pedir, estar ali na presença de Deus, porque a conta vai chegar um dia. E assim, eu tenho só 57 anos, mas já vi ao longo da minha vida aí, Deus fazer esse tipo de coisa. Deus permite, né, e depois Deus pune, né? E o desafio é perseverar, porque a gente sabe que o julgamento de Deus vai vir, né? Concluindo aí, encerrando a conclusão, esses 2 capítulos vão ensinar sobre a fidelidade a Deus, mesmo em meio de dificuldade, e a certeza que Deus é justo em todos os seus caminhos. Deixa eu te fazer uma pergunta: você gostaria de prosperar aqui na terra, nas áreas materiais, sabendo que aquilo que você fez para prosperar, Deus vai te pesar a mão, porque aquilo foi desonesto, foi errado e foi pecado? Vale a pena? Um crente vai falar que não vale, não é, irmãos? O servo de Deus, ele sabe, mas é preciso também Deus trabalhar no coração da gente, para a gente entender que não vale a pena. É isso que Jeremias estava aprendendo aqui com Deus, né? Então a gente não pode focar o olho naquela vida que está crescendo, e o cara está indo. Não, rapaz, se aquilo um dia for fruto de algo que desagradou a Deus, a conta vai chegar, assim como a conta chega para aquele também que caminha na presença de Deus, está buscando, correndo atrás, está honesto, porque Deus é justo e vai tratar todo mundo na mesma medida, né? Enfim, é assim que funciona, é isso que esse capítulo de Jeremias está nos ensinando, amém? Obrigado, querido, Deus abençoa, a palavra de hoje foi essa, se Deus quiser, semana que vem a gente continua. Oremos. Muito obrigado, Deus, pela bondade do Senhor, pela semana abençoada,
quero colocar a igreja nas tuas mãos e pedir que o Senhor abençoe, leva-nos em paz, dá-nos uma ótima noite, e que a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, encontre lugar no nosso coração, ainda que o ensino seja pesado, seja duro, como o ensino que o Senhor tem nos trazido com relação aos pecados de Judá. Que o Senhor nos ajude a conhecer a Ti e buscar a Tua graça e a Tua misericórdia. Obrigado mais uma vez, eu te agradeço e peço a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.